Assim diz o Senhor. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E os versículos 26 a 28. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Que o nosso Deus nos edifique a todos nós pela sua palavra, concedendo a iluminação do seu Santo Espírito na mente, no coração, nas palavras do pregador e na mente e no coração de todos nós, para que a edificação nos alcance pelo Espírito Santo de Deus. Nada somos sem o Senhor, mas Ele é tudo em nós. Michelangelo, propondo-se a pintar no teto da Capela Sistina a figura de Deus, ninguém sabia o que ele pintaria naquele teto. Essa pintura está lá até hoje. Ele pintou apenas uma mão para representar Deus. A figura da mão para expressar a presença de Deus e o poder de Deus na vida dos seus filhos. Moisés, ao fazer aquela oração diante de Deus: Senhor, se não vais comigo, então não nos faça sair deste lugar. Imediatamente ele diz: eu quero ver a tua glória, quero conhecer a tua glória. A intimidade daquele homem com Deus era tanta que lhe proporcionou essa ocasião de fazer essa oração: eu quero conhecer a tua glória. Deus o colocou sobre uma penha, sobre a fenda daquela rocha, e a glória de Deus passou por ele. Mas Deus, diz a palavra de Deus, o Senhor o cobriu com a sua mão, e ele pôde ver a glória de Deus por trás, depois de passado, ou teria sido destruída. Ninguém verá a minha glória e continuará vivo, diz o Senhor. Davi sentiu a presença da mão de Deus ao fazer aquela oração diante de toda a congregação, dizendo: na tua mão, Senhor, há força e poder. No Salmo 31 ele diz: nas tuas mãos estão todos os meus dias. No Salmo 139, ao falar da onipresença de Deus, ele disse ainda: que eu faça minha cama no mais profundo abismo, lá estará o Senhor. Se tomo as asas da alvorada, a tua mão estará comigo. Ainda lá me haverá de enviar a tua mão. Isaías, ao escrever o capítulo 40, verso 10, ele diz: não temas, eu sou contigo. Não te desanimes, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita. E no capítulo 59 ele diz: a mão do Senhor
não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A mão do Senhor não está encolhida. Jesus disse certa vez, João capítulo 10, ninguém as arrebatará da minha mão. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém as arrebatará da minha mão. A mão do Senhor. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Na cidade de Antioquia, as pessoas começaram a se converter e a buscar a presença de Deus. E o escritor de Atos dos Apóstolos, neste capítulo 11, resume tudo o que estava acontecendo naquela cidade, aquelas conversões, a busca da presença de Deus, aquele avivamento espiritual na cidade. Ele resume tudo dizendo: a mão do Senhor estava com eles. A presença da mão de Deus. Tomé dissera aos outros discípulos: se eu não vir as suas mãos, nas suas mãos o sinal dos cravos, não vir o seu lado e não tocar nas suas mãos, de maneira nenhuma acreditarei. E o Senhor Jesus ouviu aquilo. Aquelas palavras de Tomé tocaram o coração de Jesus. E o Senhor Jesus, quando os encontra novamente, poucas horas depois, no mesmo lugar onde estavam, Tomé estava com eles. E nesse texto que lemos, o Senhor Jesus se coloca diante de Tomé, põe as suas mãos diante dele e diz a ele: vê, Tomé, vê as minhas mãos, não sejas incrédulo, mas crente. E eu creio, meus irmãos, que esta mensagem, neste texto da palavra de Deus, nessa noite, nos convida a entrarmos no coração de Jesus, na mente de Jesus, e buscarmos conhecer o que havia de especial na mente de Jesus, o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, enquanto as suas mãos eram colocadas diante de Tomé, dizendo a ele: vê, Tomé, as minhas mãos, não sejas incrédulo, seja crente. O que aquelas mãos espalmadas diante daquele homem, daquele servo, estavam dizendo a Tomé, e estejam dizendo a nós, depois de 2000 anos, o que aquelas mãos diziam? Eu não creio, meus irmãos, que Jesus queria que Tomé olhasse para aquelas mãos, mas Jesus queria que ele visse naquelas mãos o que aquelas mãos fizeram, o que aquelas mãos estavam dizendo a ele. O que aquelas mãos fizeram ao longo daqueles 3 anos que aquele homem conviveu com Tomé. Certamente no coração, na mente de Tomé, ao cair de joelhos, quem sabe, diante de Jesus, dizendo: Senhor meu e Deus meu, não conseguia dizer outra coisa. Toca as minhas mãos, Tomé. Não precisava mais. Ele via naquelas mãos, meus irmãos, as mãos curadoras de Jesus, que ele tão bem conhecia. Lembraria certamente Tomé daqueles momentos em que aquelas mãos tomaram em suas mãos as mãos da sogra de Simão Pedro, mãos febris. Ela estava enferma
a febre a deixou e passou a servi-los. Mãos curadoras, que fizeram lodo no chão, com a própria saliva para ungir os olhos de um cego. Ao invés de usar as próprias palavras naquele momento, Jesus quis tirar algo de si mesmo. A sua própria saliva, fazendo lodo no chão para ungir aqueles olhos, para deixar bem registrado no coração daqueles homens e no coração de todos que viessem a tomar conhecimento daquele milagre de Jesus. Mãos curadoras, mãos que não se furtaram em tocar os leprosos, que eram desprezados por todos. Jesus não precisava usar as mãos para fazer aquelas curas, mas ele preferia tocar com as suas mãos aqueles homens doentes, para evidenciar que as suas mãos, não apenas diante daqueles homens, mas através de toda a história, seriam mãos curadoras, mãos que estariam para sempre conosco e com todos aqueles que viessem a crer, a confiar, a se entregar ao Senhor nos momentos de aflições da vida. Aquelas mãos estariam com todos os seus filhos até a sua volta, até aquele dia. Mãos curadoras. Vamos lembrar também, certamente isso estaria na lembrança de Tomé, ao ver na sua frente aquelas mãos estendidas e Jesus lhe dizendo: vê, Tomé, as minhas mãos. Não sejas incrédulo, seja crente. Mãos acalentadoras, mãos que tomaram as crianças que eram afastadas da sua presença, as tomaram no colo e as acariciavam e as acalentavam no seu colo. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quem não se fizer como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. A simplicidade de uma criança, a singeleza de uma criança, é o que o Senhor quer ver no nosso coração e na nossa vida. Mãos acalentadoras, como Davi gostava de sentir este acalento de Deus, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Salmo 131. Como essa criança é a minha alma para comigo. Davi se sentia como uma criança acalentada nos braços de Deus. Mãos acalentadoras. Eu acredito, meus irmãos, que há momentos na vida de todos nós em que já tenhamos sentido as mãos acalentadoras de Deus nos abraçando, nos tomando no colo de Deus. São aqueles momentos, nos agrures da vida, dos problemas da vida, e nós nos entregamos nos braços de Deus e sentimos as mãos acalentadoras de Deus e nem percebemos quando a paz enche novamente o nosso coração e a nossa alma se enche desse conforto acalentador das mãos de Jesus. Vê as minhas mãos, Tomé, são mãos acalentadoras, mãos curadoras, mãos acalentadoras, mas que muitas vezes, naquele momento, diante de Tomé, se tornaram mãos repreendedoras, e em muitos momentos da nossa vida também são mãos repreendedoras, mãos que às vezes nos machucam, precisam nos machucar, porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te.
não sejas incrédulo, Tomé, seja crente. Era a repreensão do Senhor Jesus. Mãos repreendedoras. Tomé se lembraria certamente daquelas mãos como mãos repreendedoras, segurando um chicote de cordas e expulsando do templo em Jerusalém os cambistas que tornavam aquele lugar um covil de salteadores. As mesas foram derrubadas e o Senhor Jesus, cheio de ira, porque a casa do Pai fora transformada em covil de salteadores. Como o Senhor ama a sua igreja, este lugar sagrado em que estamos. Mãos repreendedoras. Tomé se lembraria daquelas mãos em riste, voltadas para os fariseus, enquanto Jesus dizia: fariseus hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Hipócritas. Creio que nenhum de nós quer ter essas mãos em riste, voltadas para nós, como mãos repreendedoras. Que o nosso Deus é bom, é amor, é o bem, mas é um Deus de repreensão quando necessário. Tomé veria ainda aquelas mãos como mãos intercessoras. Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. É o Senhor rogando ao Pai que sustentasse a vida dos seus filhos na fraqueza espiritual, na queda da alma, porque nem sempre seremos fortes. Haverá momentos na nossa vida em que haveremos de fraquejar, mas as mãos de Jesus serão mãos intercessoras, que estarão ao lado do Pai, mostrando as chagas da cruz, intercedendo por nós, único intercessor entre Deus e os homens. Mãos intercessoras, que não se esqueceram nem de você, nem de mim. Na sua última oração, ainda sentado ali na mesa da ceia, Jesus faz aquela oração linda, no capítulo 17 do Evangelho de João: não rogo somente por estes, ó Pai, não rogo somente por estes que estão aqui nessa última ceia comigo, não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, das Escrituras Sagradas. Ou seja, Jesus estava naquele momento intercedendo e orando por todos nós, meus irmãos, por todos aqueles que viessem a crer no seu nome 100 anos depois, 1000 anos depois, 2000 anos depois. A sua oração nos alcançaria. O Senhor Jesus estava rogando por mim e por você. Você estava no coração de Jesus e nas palavras de Jesus e na oração de Jesus. Seu nome estava ali. Porque você persevera na fé, quando o mundo inteiro que nos cerca jaz no maligno e nos convida para o mal, e nos convida para o pecado, e você se conserva nas mãos do nosso Deus. Por quê? Porque Jesus, desde aquele dia, esteve diante do Pai, orando e intercedendo por nós, por você. O seu nome estava diante dele, a sua vida estava naquela oração de Jesus. A sua casa, os seus filhos, os seus pais estavam naquela oração de Jesus diante do Pai.
e naquelas mãos estendidas diante de Tomé como mãos intercessoras. Não seja assim incrédulo, Tomé, mas crente. Mãos curadoras, sim. Acalentadoras, sim. Repreendedoras, intercessoras, mas mãos consoladoras também. Mãos que se estenderam para aquela mulher ao perder o seu único filho na cidade de Naim. Beleza, construída sobre um aldeia. Naquele encontro das multidões, uma multidão que saía com o príncipe da morte e a multidão que chegava com Jesus trazendo o príncipe da vida. As duas multidões se encontram em mãos consoladoras. Jesus abraça aquela mulher e diz a ela: não chores. Como não chorar ao se perder um filho único, arrimo da sua casa, da sua vida? Como não chorar? Nós podemos colocar os nossos braços e abraçar forte aqueles a quem amamos e dizer: não chores, e nossas palavras não passam de palavras vazias, mas não com Jesus, porque aquelas mãos eram mãos consoladoras. Mãos consoladoras. E Jesus toma aquele jovem pela mão, toca com a sua mão, não precisava encostar, nem sequer encostar a sua mão nele, mas Jesus toca o esquife, o caixão, a padiola que o carregava, segura na mão do jovem, levanta-te, jovem, e ele o entrega à sua mãe. Ele abraça a sua mãe, ele abraça certamente aquele jovem com as suas mãos consoladoras. Não chore. E as lágrimas daquela mulher se transformam agora em sorrisos, porque as mãos consoladoras de Jesus estiveram sobre ela. Mãos consoladoras. Jairo, não temas, Jairo, crê somente. Eu vejo Jairo sendo abraçado por Jesus quando os seus empregados vêm dizer a ele: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu, não há mais solução. Eu vejo Jesus abraçando aquele homem, dizendo a ele: não temas, Jairo, crê somente. E Jairo creu, Jairo acreditou, Jairo amou aquelas palavras, Jairo sentiu aquelas mãos consoladoras sobre ele. E Jesus vai para a sua casa, para no meio do caminho. Havia alguém enfermo há 12 anos, precisava muito dele. E aquelas mãos consoladoras tomam aquela jovem pelas mãos e a devolvem aos seus pais. Você já sentiu as mãos consoladoras de Jesus na sua vida? Já sentiu as mãos consoladoras do Senhor? Mãos curadoras, mãos acalentadoras, repreendedoras, mãos intercessoras, consoladoras. Mas o que Tomé estava vendo naquelas mãos ainda era mais importante do que todas essas lembranças que estariam certamente na mente de Tomé e no coração de Jesus, ferido, machucado por aquela incredulidade daquele seu servo. Vê as minhas mãos, Tomé. Havia sentimento nessas palavras, havia um desejo de Jesus que aquela imagem daquelas mãos estendidas na frente dele nunca fosse esquecida
oferecida nem por Tomé, nem por nenhum de nós, nem por todos aqueles que viessem a crer em Jesus. Durante toda a história, vê as minhas mãos. Minhas mãos estarão para sempre com vocês. E o que aquelas mãos mais lembravam eram aqueles sinais daqueles escravos. Eram as mãos redentoras de Jesus. Porque através daquelas mãos e aqueles sinais dos cravos sangrentos que derramaram seu sangue, que mancharam aquele chão daquele lugar horrível chamado caveira ou calvário, Tomás de Aquino, ao escrever sobre a crucificação de Jesus, diz: Jesus não precisava se deixar cravar numa cruz, bastava apresentar ao Pai uma das gotas de sangue suadas no Getsemane e a redenção já estaria feita. Mas Jesus preferiu chegar ao extremo da dor, até a morte maldita, até o extremo da punição que os nossos pecados merecem, porque nós somos desobedientes a Deus. Nós merecemos a condenação, e Jesus tomou a nossa condenação, a nossa punição, o nosso inferno, e trouxe sobre ele. E aquelas mãos traziam as marcas dessa condenação, da nossa condenação. Eram mãos redentoras. Fanny Crosby, a maior escritora de hinos de toda a história da Igreja Adventista, da Igreja Metodista, perdão. Ela viveu entre os anos 1820 até 1915, e essa mulher nasceu perfeita, garotinha, um bebê, um mês apenas, uma infecção nos olhos, e ela ficou cega para o resto da vida. Viveu 95 anos cega. E mesmo assim, usando alguns anos depois a invenção do Braille, ela escreveu cerca de 8.000 hinos que estão nos nossos inários. 8.000 hinos. Dentre eles, quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Ela escreveu também: que segurança tenho em Jesus. Que segurança tenho em Jesus. O Senhor lhe concedeu 95 anos de vida, cega, para escrever os louvores que cantamos hoje. Mas no meio desses louvores ela escreveu o que ela considerava o maior dos seus poemas. Escreveu sobre a mão de Jesus essas palavras: eu tinha as minhas mãos cheias de tesouros, a mim tão preciosos trabalhos de ouro e prata e pedras de valor, era o que eu possuía e lhes botava amor. O mestre veio a mim e pôs nas minhas mãos as suas mãos varadas, e o meu precioso haver das minhas mãos caiu, joias despedaçadas rolaram pelo chão, e meiga voz se ouviu: espalma as tuas mãos, sou eu quem deve enchê-las, vazias quero as ter, para servir-lhe delas. Ela escreveu ainda: eu tinha nas minhas mãos as marcas do trabalho e as manchas do pecado, por isso o meu trabalho alvura não mostrava, porque era manchado, o seu valor baixava. O mestre veio a mim e pôs
e pôs nas minhas mãos as suas mãos sangrentas, e o sangue das suas mãos as minhas mãos lavou, e puras, alfacentas, eu com prazer as vi. E o mestre me falou: limpa as tuas mãos, manchadas do pecado, e depois bem serás no meu serviço usado. Eu tinha minhas mãos trementes e cansadas, jamais em prece unidas, mas ocupadas sempre em 1000 trabalhos vis, numa pressão constante, exaustas e febris. O mestre veio a mim e pôs nas minhas mãos as suas mãos serenas, e logo em prece ardente as minhas mãos uniam. Ocupações terrenas perderam a atração, e mansa voz ouvi: conserva as tuas mãos serenamente em prece, até que a agitação da tua vida cesse. Eu cria em minhas mãos haver força e firmeza sem o poder divino. Entregue ao meu trabalho ardente de ideal, eu não obedecia à voz celestial. O mestre veio a mim e pôs em minhas mãos as suas mãos pesadas, e desde aquele instante a força me fugiu, a menos que ligados tenhamos nossas mãos. E o mestre concluiu: só na fraqueza humana opera o meu poder. Se queres vê-lo em ti, resolve obedecer. E assim, Pentecoste concluiu a sua meditação e os seus escritos sobre as mãos de Jesus. E as minhas mãos também são mãos curadoras, são mãos acalentadoras, repreendedoras. E quanto mais nós poderíamos nos lembrar dessas mãos, mas toca minha alma e o coração a lembrança daquelas palavras registradas pelo escritor de Atos: e a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. Vê as minhas mãos. Vê as minhas mãos, Dória. Não sejas incrédulo. As mãos do Senhor estavam com eles, e nunca deixou de estar com nenhum daqueles que um dia tenham entregado as suas vidas ao Senhor, tenham quebrantado o coração, a alma, tenham decidido pelos caminhos do Senhor. As mãos do Senhor nunca deixaram de estar conosco, meus irmãos, e sempre hão de estar, pois foi a sua promessa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E essas mãos de Jesus, que Jesus não quer que as esqueçamos, estarão conosco. E você sentirá essas mãos muitas vezes na sua vida. Vê as minhas mãos. Vê as minhas mãos. Vê as minhas mãos. Deus nos abençoe.